acho que esse meu ato foi bom, então, uma antecipação boa, né? Porque de fato eu vinha pensando sobre, então acho que vai ser legal. E aí eu pensei em trazer o meu texto que eu apresentei na jornada, né, de criança e adolescente que teve esse ano. E apesar do pouco tempo que eu estive no CAPSI, né, que é o CAPS Infanto Juvenil, foi um momento assim que eu fiquei bastante atravessada assim por esse trabalho e eu acho que vai ser muito legal poder reler ele. E hoje eu, né, voltei para o CAPS adulto num outro lugar, né? Mas sem dúvida nenhuma esse trabalho foi muito importante para mim, mesmo que por um curto tempo, né? Assim, me fez repensar algumas coisas importantes, inclusive sobre a minha clínica. E aí eu vou ler esse texto. É um texto curto, e aí depois a gente pode conversar um pouco. A psicanálise num CAPS infanto-juvenil. Esse trabalho é um recorte de algumas reflexões que venho fazendo a partir da experiência num CAPS infanto-juvenil, experiência essa que me convoca a pensar o analista na instituição, seus efeitos e o trabalho de costura que é tecido com outros saberes no próprio dispositivo, sejam com os enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais e os oficineiros. O trabalho na saúde mental, no CAPSI, convoca o analista a repensar seu lugar, provoca uma série de conflitos que desalojam alguns referenciais já definidos nos consultórios. A própria configuração do consultório, um ambiente entre quatro paredes e até mesmo o uso do divã. Tais configurações, num dispositivo como esse, são quase inexistentes ou usadas de maneira muito pontual. Um breve resumo sobre o funcionamento desses dispositivos, né? São dispositivos que funcionam para atender a população de uma determinada cidade. Então, o CAPS de Araruama vai atender, né, os bairros de Araruama, né? Não atende outros municípios, é sempre, né, do próprio território ali. É um programa desenvolvido pelo governo federal junto com o Ministério da Saúde, onde a população acessa esses serviços gratuitamente. O dispositivo tem como objetivo trabalhar de portas abertas, o que significa dizer que todos são convidados, sem necessidade de um encaminhamento para ter esse atendimento lá. A, o que a gente tem como um norte, né, seria a clínica desse sujeito que chega, né? Então, os usuários do CAPS, eles são chamados, né, assim, pelo SUS de alta complexidade. São pessoas com transtorno mental grave ou sofrimento persistente e que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. Isso tanto para um CAPS adulto quanto para um CAPS infanto-juvenil. Esse trabalho é composto por uma equipe multi e o atendimento é feito de forma coletiva, na sua grande maioria, né? São oficinas terapêuticas, grupos, tem alguns espaços de convivência, assembleias, e tem também os atendimentos individuais, mas eles são bem pontuais, porque assim, a demanda de fato é muito grande, né? É importante ressaltar que no desenrolar do dia do trabalho, ele se dá, majoritariamente no coletivo. Eu mesmo fazia oficina terapêutica com um oficineiro que era professor de artes, nessa época que eu estava lá, mas também tinham músicos, assistentes sociais, então esse trabalho, normalmente, o técnico, né, o técnico em saúde mental, ele não, geralmente ele não faz essa oficina sozinho, ele está sempre com algum outro técnico, e aí pode ser de qualquer outra especialidade, não precisa ser um psicólogo, né? O trabalho na atenção psicossocial se distancia do modelo de atendimento clínico dos consultórios, pois inclui no atendimento não apenas o que é trazido pelo sujeito, mas ele também oferta algo. Um usuário que nos chega em sofrimento é também visto e pensado a partir do seu meio de vida,
em que contexto social ele está, econômico, a sua cor da pele, né, o gênero. Então, isso tudo perpassa no momento em que a gente recebe esse sujeito, essa criança que está ali, né? Assim, isso tudo precisa estar em jogo para a gente, né, que está na atenção psicossocial. Nosso trabalho se entrecruza, por exemplo, com o campo da assistência social. O olhar sobre o sujeito em questão é atravessado por vários campos de saber, e essa costura propicia ao sujeito, na melhor das hipóteses, um lugar. Isso, assim, porque essa ideia, né, esse trabalho é tributário da reforma psiquiátrica, né? Então, pensar nesse lugar é justamente pensar num lugar que seja é, diferente do modelo que a gente tinha há não tanto tempo assim atrás, né? Dos hospitais psiquiátricos, dos manicômios. Então, esse trabalho que é tributário da reforma psiquiátrica, reforma essa que fez um corte profundo no saber sobre a loucura, que trouxe às ruas, aos territórios, seus loucos esquecidos, trouxe ao território não só os corpos que foram deixados a apodrecer nos manicômios, mas também a possibilidade de que estes se vissem novamente como sujeitos. Esse olhar sobre a loucura fez surgir uma forma de tratamento à própria loucura. Ouso dizer que esse novo se dá a cada dia, assim como diz Lacan na proposição, né? Que esse novo se dá no funcionamento, né? Nessas oportunidades de que algo novo se compareça. Trabalhar incluindo o real, disso que não se escreve, mas insiste, é apostar no novo, no singular. Um psicanalista não trabalha sozinho na instituição, a sua prática é compartilhada por vários, não só no que diz respeito, por exemplo, aos efeitos de seu ato na condução de um caso, num CAPSI, mas também porque sua prática acontece no coletivo, dividindo o espaço com outros campos de saber. Essa articulação de saberes movimenta o trabalho de uma maneira diversa. Miller, em 1997, em uma jornada em Bruxelas, falando sobre a prática nas instituições, usa o termo a prática feita por muitos, para falar desse trabalho que se dá nessa articulação com os outros. Esse termo foi também utilizado por, eu não sei falar o sobrenome dele, Antônio de Siaca, não sei, psicanalista e fundador de uma instituição psiquiátrica para crianças psicóticas, justamente para pensar o trabalho na instituição. E ele diz que para que esse trabalho pudesse se encaminhar, não podia haver a figura do mestre, né? O saber não deveria ser encarnado em ninguém especificamente. O analista ou os educadores, que é como ele chamava, né, deveriam ocupar a posição de saber não saber. Tal posição privilegiaria a diluição de um saber universal e universalizante. Essa posição ética colocaria a equipe na produção deste saber sobre o caso. Neste cenário, os técnicos e os usuários, que são, como eles são chamados, os usuários do SUS, né, participam do ato à medida em que todos são convocados a ocupar um lugar de construção. A interseção com outros campos de saber não é novidade alguma. Os analistas fazem isso desde seu começo. Os conceitos fundamentais foram inspirados a partir dos atravessamentos com esses outros campos de saber. Assim, penso que é também construído saber sobre o caso num dispositivo como um CAPSI. Os técnicos de variados campos, com a sua escuta, vão costurando o caso, trazendo os recortes de suas especificidades e, por isso mesmo, trazendo mais possibilidades para o trabalho. Esse modelo de instituição, como um lugar de exceção, pressupõe que ela seja única a cada sujeito e, para tanto, ela opera no um a um, ainda que estejamos entre muitos. O conhecimento adquirido do caso nos ajuda e nos norteia em nossas direções, mas é apenas a partir do não engessamento da instituição que esse trabalho é possível. Sem dúvidas, um trabalho que requer idas e vindas, manejos e desafios, mas penso que é com ele que o caso pode avançar. Outro conceito importante na saúde mental é o do território. O território não só
como um espaço físico do CAPS, mas as pessoas, a rede. Rede aqui também um conceito da saúde mental que pensa o funcionamento dos dispositivos da saúde e da assistência e outros, né, interligados. Portanto, o território é todo esse espaço onde o sujeito irá circular, seja por vias próprias ou através dos encaminhamentos e direcionamentos da própria rede. Diríamos que o sujeito passa a existir no aspecto social e político, sujeitos estes que estariam à margem. Agora eles caminham sobre ela, amparados, na melhor das hipóteses, por esses equipamentos da saúde mental. É muito interessante pensar pelo viés psicanalítico como os CAPs e os CAPSIs, sendo essa espécie de lugar que permite que esses sujeitos existam em sua singularidade, não os apartando da sociedade, recriminando, criminalizando, mas os fazendo existir enquanto um sujeito do inconsciente e sujeitos de direito. Esses equipamentos dão contorno, alinhavam o sujeito nessa rede. Para concluir, trarei um recorte de uma oficina terapêutica, onde acompanhava, né, um oficineiro que era o professor de artes, e ela se dá mais ou menos assim. Normalmente ele pensava uma atividade a ser realizada e aquilo que ele pretende observar com a oficina. Então, antes da oficina acontecer, ele dizia para mim: olha, eu pensei nessa atividade e eu pensei que a gente pode pensar mais ou menos a partir disso com essa atividade que eu pensei. Da minha parte, acolho sua ideia e me coloco como mais uma nessa oficina. E aí tem um recorte, assim, quando eu vou escrever o texto, né, que eu só me dou conta na hora que eu estou escrevendo, depois que eu escrevi o texto, essa posição que é tão cara à psicanálise, tem a ver com cartel, né, essa posição do mais um. Nesse dia, ele traz a ideia de que possamos trabalhar com eles uma invenção. Propõe, então, que as crianças da oficina produzam um desenho sobre algo que não existe, mas que poderia existir, né? Inventar algo mesmo. No final, a gente pedia que eles contassem um pouco sobre as invenções. A partir disso, coisas interessantes ocorreram. Alguns não compreenderam bem o que seria uma invenção. Um menino diz que desenharia o Homem-Aranha, afinal de contas, ele não existe. Mas o que me chama mais atenção é de uma menina que desenha uma flor. Ali onde não havia invenção, mas pura reprodução, teve efeitos interessantes. Essa criança era uma criança extremamente silenciosa durante sua convivência e nas oficinas. Mal conseguíamos escutá-la. Nesse dia, ela levanta sua folha e mostra sua flor. Um outro usuário dispara: mas flores já existem. Era visível o desconforto dela. Naquele momento, interrogo não só a ela, como a todos, e por que não a mim mesmo, o que faria dessa flor uma criação. E então pensamos juntos que talvez ela pudesse falar, e falando, pudesse nos dizer a hora de regá-la. Então, assim, que essa flor falasse, né? E pudesse dizer a hora: olha, me rega, vem aqui, me rega. Vem aqui, vem cuidar de mim. A oficina é muito mais que um instrumento avaliativo. Agora que eu tô falando, a garganta começa a coçar, atrapalha a fala. A oficina é muito mais que um instrumento avaliativo ou de desenvolvimento de coordenação motora ou outras habilidades. É um instrumento que, de certa forma, ensaia a vida no coletivo. Possibilita, na melhor das hipóteses, que uma criança possa construir um saber sobre si. Ou, como penso, o que houve nessa oficina, uma criança possa receber alguns significantes do outro. Significantes estes que ajudem a produzir um saber sobre si. Nesse espaço, onde rapidamente poderíamos cair na homogeneização das crianças, apostamos que o singular pode operar no coletivo, ora doando nossos significantes, ora recebendo deles os seus. Essa costura de saberes que vão além de um saber do psicanalista ou do professor de artes, mas também do próprio sujeito que vai produzindo junto, produzindo um saber fazer a cada oficina e assim produzindo um projeto de atenção psicossocial.
É isso, desculpa as tossidas no final. Muito bom, Carol. É, eu acho que seria interessante você poder falar um pouco. Você trouxe esse Sim, exemplo clínico, né? sim. Talvez fosse interessante você poder dizer um pouco o que você, nesse pouco tempo, né, alguns meses, nesse CAPSI, o que você pôde recolher que tenha te instruído na sua escuta de crianças numa Uhum, posição de maior carência, porque eu entendo que lá no CAPSI as uhum. crianças que chegam são com questões e com problemáticas, claro, próprias Sim, ao universo da infância, mas com carências muito objetivas também, né? Que é um pouco diferente das crianças e dos adolescentes, por exemplo, que nos chegam nos nossos consultórios privados. Eu queria que você pudesse falar um pouco, até pela sim, dinâmica que se estabelece ali, né? Um espaço de atendimento colaborativo. isso. O que você pôde aprender, né? Dessa É, eu, experiência? eu acho que assim, uma coisa que eu pude aprender dessa experiência e retomando o texto, né, assim, eu fiquei pensando muito assim, principalmente num CAPS-I. Eu acho que é até um pouco semelhante ao que acontece no CAPS de adulto, né? Quando a gente fala assim, que a gente dá o lugar ao sujeito, eu acho que com crianças também, eu atendi bastante adolescente também lá, mas essa era uma oficina que era muito cara, assim, para mim, porque era muito nítido, exatamente, acho que esse ponto onde havia uma carência muito grande, assim, do outro. E aí, não só desse grande outro, materno, paterno, enfim, né, desse grande outro aí, enquanto parentalidade, como a gente estava falando um pouco mais cedo, né, mas desse grande outro, inclusive enquanto Estado mesmo, né, que pode operacionalizar, que pode de alguma forma dar algum chão para esses sujeitos. E aí, esses equipamentos, né, eles são muito interessantes por isso, porque é como se a gente conseguisse, de alguma maneira, organizar um pouco de fato, né? Assim, é, até mesmo esse sentido, organizar até mesmo o que que essa família quer, né? Porque é isso, a carência é tão grande que esse sujeito chega ali, ele não sabe nem exatamente o que ele quer, o que que ele precisa. E aí esse Não sabe equipamento, nem ele funciona. constituir uma demanda, né? Exatamente. E, Sim. por exemplo, esse recorte clínico, né, que eu trago, me trouxe justamente um pouco isso, assim, né, do quanto isso, esse significante pode vir do outro, né, que vem do outro, ele pode vir de alguns outros lugares, né, e quando você consegue organizar mais ou menos isso, né, você vê acontecer, por exemplo, para essa menina, né, que ela tinha claramente uma questão com a fala, assim, ela era muito silenciosa, assim, isso era inclusive um ponto que a escola encaminhou ela para o CAPS-I, né, e ela falar de uma flor que fala, né, então, assim, que precisa falar, que precisa pedir cuidado, né, que vai precisar de alguma forma se colocar. Então, acho que a atenção psicossocial, ela me ensina muito nesse ponto, né? Do quanto às vezes uma falta real, né, assim, uma falta objetiva, ela um pouco melhor organizada, né? Ela possibilita aí um certo deslocamento desse sujeito, assim, um pouco mais, vou usar um significante aí a partir das flores, né, um pouco mais fértil para a vida dele, Uhum. sabe? Um adubo para que alguma coisa de fato floresça, sabe? Então, acho que esses equipamentos, eles, quando a coisa, né, funciona, porque é isso também, né? Não é uma grande maravilha, nem sempre funciona, mas quando funciona,
a gente percebe isso, sabe? Assim, o sujeito consegue se organizar e aí ele consegue sair um pouco desse lugar marginal para poder ter uma vida um pouco mais fértil, né? E para as crianças fica extremamente claro, assim, como a desorganização das demandas, assim mesmo, sabe? Ela é muito frequente, assim, a mãe tá ali e não sabe nem exatamente. Por exemplo, pra vocês terem uma ideia, assim, um dos últimos atendimentos que eu fiz com uma mãe, o filho dela tinha 6 anos, ele estava sofrendo racismo na escola. Só que a mãe não entendia isso. Assim, para ela, o filho podia ter algumas outras questões, ela não entendia. Então, assim, ela não entendia que o sofrimento do filho passava por isso. Então, assim, ela estava completamente desorganizada. Quando ela conseguiu entender, inclusive que essa era uma questão, claro, que atravessava ela, porque ela era uma mulher negra, né? Então, assim, essa marca ela carrega também, mas quando ela pôde, de alguma forma, entender um pouco que isso tinha uma questão social, isso trouxe uma organização muito, assim, muito bacana para o filho dela, assim, para ela e para o filho, que ela pôde um pouco fazer um corte mesmo, sabe, assim, pôde separar, tava ela e o filho ali imerso, que ela não sabia nem o que estava acontecendo. Quando ela entendeu o que era, ela pôde, nossa, peraí, então não é isso tudo, porque é isso, né? Ela foi em busca de diagnóstico do porquê que o filho dela estava silencioso, era autista, não era psicótico, não era, tinha que tomar remédio, não tinha, era uma desorganização, né? E quando ela pôde circunscrever alguma coisa, organizar alguma coisa, a coisa pôde caminhar um pouco mais também para ela, né? Assim, é, e aí, assim, isso não é um trabalho que é feito só por mim, né? É uma assistente social, por exemplo, que faz uma escuta, que pensa aí as políticas públicas, né? Onde que pode chegar essas políticas públicas para esse sujeito. É a, Lá a gente tinha também uma psicopedagoga. Então, assim, é uma clínica, vamos dizer assim, é uma clínica ampliada. Não sei se eu respondi muito, falei pra caramba. Tô A vendo que Flávia tem está querendo perguntas. falar, está com a mãozinha levantada. Fala, Flávia. Então, queria te perguntar mais por esse lado assim, institucional, né? É, como a Teresa falou, nas instituições, né, a gente às vezes tem acesso a casos, né, assim, que a gente não tem acesso no consultório, né? Assim, eu estava até pensando, outro dia eu estava conversando com uma amiga que é médica e trabalha numa UPA. A Tereza Meloni, na aula anterior, estava falando quais as histéricas que existem hoje, né? Como é que são as histéricas hoje. E essa minha amiga fala que lá na UPA, onde ela atende, já apareceram casos, aqueles casos clássicos do Freud, né? Assim, de paralisia e tudo mais, né? Então, eu acho que a instituição tem essa riqueza, né? Assim, e eu, assim, eu sou da época de hospital psiquiátrico, né? Assim, de internação. É, e, assim, ouvindo você falar, né? Assim, eu vejo que as coisas mudaram muito, né? Assim, de fato, assim, não tinha efetivamente um tratamento, né? Assim, as crianças ficavam internadas, né? Assim, e eu tive também a chance, porque eu fiz um estágio no Pedro II, no Hospital Psiquiátrico Pedro II, e depois eu fui para o Pinel. E no Pinel não tinha internação já para criança, já não tinha mais internação para criança. E a gente começou a trabalhar em cima de um hospital de infantil, e que depois virou CAPS, né? Então, assim, e eu vejo que hoje, como você fala, assim, porque antigamente o sujeito não tinha um tratamento, só o único tratamento era medicamentoso, né? A única coisa, né? Assim, é,
E eu lembro que, assim, quando a gente trabalhou nessa ideia de um hospital dia para criança, né, assim, a gente começou a introduzir algumas atividades, mas éramos, assim, só as estagiárias e só as psicólogas, assim, no caso, né, assim, não tinham assistentes sociais, não tinham outras modalidades, né, assim. Então, eu queria te perguntar, em termos assim de instituição, se você poderia falar um pouco mais dessa evolução, de uma expectativa assim, futura das instituições, assim, o que que se pensa, né? Assim, se abrir mais, qual é a proposta, né? Assim, e eu soube Hum, também que há pouco tempo eles estão querendo também abrir isso nos os manicômios judiciários, né? Que trouxe uma polêmica enorme também, sim. né, assim, sobre isso, porque o que se fala é que não está tendo recursos, né, assim, é isso, eles vão querer abrir e, e eles não têm muito onde dormir, né, não têm onde ficar, então tem toda uma polêmica que gira em torno disso. E eu sei que no CAPS também tem umas residências, né, assim, É. então, se puder falar um pouco mais dessa Meu questão Deus, da tem muita. Você instituição. perguntou tantas coisas. Pegando a sua fala aí no final, né? A gente chama de processo de desinstitucionalização, né? E aí, ou para ficar mais curto, o desins. É, e aí, assim, os últimos hospitais, né, que tem para serem fechados são os hospitais de custódia, né, que são esses os manicômios judiciários, né? Mas a gente tem todo um processo de desins que a gente tenta fazer da melhor hipótese. Eu, por exemplo, eu estou agora na coordenação do CAPS adulto e a gente já fez desins de 2 casos muito graves aqui de Araruama. Mas, assim, é porque eu acho que quando a gente fala, né, do Desinte 2 significa o quê? Que eles agora desíndice vão de para a 2 escola, usuários, trabalham. eles estavam presos no manicômio judiciário e voltaram para a família. Esses dois voltaram para a família. Um tá para sair mas eles têm recurso, né, financeiro. Normalmente eles têm algum benefício concedido pelo Estado, até mesmo por conta da comorbidade, né, por terem algum transtorno mental. E aí podem, de alguma forma, é, se ocupar sozinho da sua vida, né? Ter um aluguel, enfim, né? E aí fazer o acompanhamento, o tratamento no CAPS. Mas eu acho que, assim, principalmente com as crianças, né? Que também foi alguma coisa que foi pensada depois. Primeiro foram os adultos, né? Primeiro veio o hospital dia para adultos, né? Os CAPs para adultos. E logo depois, pensando sobre as crianças, né? Eu acho que isso, assim, a criança, ela tem um lugar que eu acho que angustia muito, né? Assim, quem serão esses, né? Que estão aí, né? Então, acho que esse estigma, é, é, até hoje, eu acho que ele é muito presente, né? A criança problema, o autista, são coisas que a gente ainda tem muito que romper. Com a loucura, né? Com o louco adulto, a gente ainda tem muito que romper, a gente ainda tem esses estigmas, por exemplo, sobre agressividade, né? Ah, porque o louco é agressivo. Quando ele fica agressivo, ele tem uma força 30 vezes maior do que é normal. Isso tudo é mito, né? Assim, você vai pegar estudos, isso não tem nada a ver, né? Eu acho que uma mãe com medo também é capaz de muita coisa, né? Quando vê o filho em perigo, também é capaz de produzir muitas coisas, muitas violências também. É, mas, enfim, sobre as crianças, assim, né? Apesar de não ser tão novo, eu ainda acho que, pela minha experiência no CAPSI aqui da minha cidade, a gente ainda não entendeu muito bem o que seria um transtorno mental grave em crianças. Mas eu acho que não é só a gente, que eu digo assim, instituição, eu digo também a gente enquanto sociedade, porque
a criança que ela é muito problemática, ela é naturalmente aquela que, assim como os loucos mais velhos, né, maiores de idade, eles são um pouco escondidos, né? Aí a gente costuma questionar cadê essas crianças né, que são de fato esses psicóticos graves ou os autistas, né? Agora, né? Os autistas mais graves, enfim. Normalmente a família está fazendo outra coisa que não levando para o CAPS, para um CAPSI. É, então, ainda há um processo assim de. Eu estou falando a partir da minha cidade, né? Assim, da minha experiência aqui na minha região, já também trabalhei em Saquarema, que é uma cidade vizinha. É, que eu acho que isso é um reflexo um pouco da gente ainda não entender o lugar da criança, sabe? Que ela tem um lugar, que ela precisa ter um lugar, né? Que ela precisa ser escutada, que ela é sim um sujeito que está em construção, digamos assim, mas que ela precisa dizer, ela precisa de um lugar de fala, de um espaço onde ela possa falar. É, Ela precisa ter e voz. ela precisa ter voz, e para isso a gente precisa criar espaços possíveis para isso. Uhum. Né? Assim, não dá para a gente esperar que ela venha e comece a falar, né? A gente precisa dar espaço para isso, de alguma forma. Então, eu acho que esses espaços eles são muito ricos por isso, assim, né? Porque eles dão acesso, né, para sujeitos que estão assim sem recurso mesmo, né? Porque a pessoa que tem um pouco de recurso, ela consegue, ela vai levar num excelente psicanalista, num excelente psiquiatra infantil que vai saber medicar bem, ou vai ter acesso, por exemplo, hoje, né, fala-se muito do uso do canabidiol, né, do óleo de canabidiol, enfim, ela vai ter acesso a isso porque é uma coisa caríssima. Agora que a gente está conseguindo, que alguns estados conseguiram, né, que isso seja pago que isso entre pelo SUS, né, como uma ferramenta do SUS, mas assim, quem tem recurso consegue minimamente dar um contorno, né? Mas quem não tem esses recursos, quem está assim à margem mesmo, né? Onde assim, o Estado muitas vezes não consegue entrar e garantir direitos, né? O CAPSI é uma ferramenta importantíssima, né? Assim, é isso, de organização mesmo, de uma família, né? Assim, por exemplo, né? As especificidades assim do trabalho, né? Eu, como uma psicanalista ali, né? Eu tô com a minha escuta, então é, poder pontuar, né? Estou vendo a Teresa Meloni colocou, né? Assim, essa questão, né? Que eu coloco ali, né? Que possibilita dessa menina falar de uma flor que fala, né? Por exemplo, com uma assistente social, ela, na época que eu estava lá, ela tinha uma oficina, por exemplo, que era sobre violência. E aí ela era uma oficina bem diretiva, assim, para crianças, adolescentes e para os pais, né? O que que seria uma educação violenta, o que que não é uma educação violenta. Então, assim, são coisas assim que talvez para a gente sejam muito óbvias, mas que para eles não são óbvias. E aí, quando você dá instrumento, né, isso de novo, isso organiza, né? Eu acho assim de uma potência incrível. Eu sou muito apaixonada assim pelos CAPS, assim, pela atenção psicossocial, né? Acho que ela produz, assim, produz vida, né? Produz vida. Não sei se eu também te A respondi. Teresa Meloni e a Miriam Vazoller. Eu não sei quem levantou a mão primeiro. Eu acho que fui eu. Então, Concorda, você, Miriam? Teresa. Então, como eu sou do tempo da internação, talvez um tempo anterior ao seu, e andei algum tempo me dedicando à história de saúde mental no mundo e no Brasil, mas eu quero falar mais do que eu assisti, do que eu participei, né? Então, assim, essa questão desse conceito de reforma psiquiátrica,
A primeira reforma psiquiátrica foi com Juliano Moreira, em 1920, onde a internação psiquiátrica era um castigo, era para pessoas más, né? E é curioso, porque quem tomava conta da maioria dos hospitais psiquiátricos eram as entidades religiosas, eram as religiosas. Essa reforma que a gente está vendo agora, de que a Carol está recolhendo os frutos, é a segunda reforma psiquiátrica. Agora, em 1965, eu tive a oportunidade de fazer um curso de terapia ocupacional. Já existia, na época, a praxiterapia, que foi trazida por Nise da Silveira. Enfim, não vou entrar em detalhe do trabalho da Nise da Silveira, mas ela trouxe com o nome de praxiterapia, que é um modelo do que a gente tem hoje das oficinas. Agora, a terapêutica ocupacional, a terapia ocupacional, surgiu como um curso universitário e a profissão foi reconhecida em 68 na recuperação de pacientes físicos, sequelados neurológicos, traumatizados, principalmente, na época, sequelas de poliomielite, na época. E tinham exatamente o objetivo, a terapêutica ocupacional, de recolocar o sujeito na sua atividade, seja ele laboral, se fosse adulto, a criança, e recolocar a autonomia, independência, etc., etc., até onde fosse possível. E essa ideia, quer dizer, quando se formaram esses terapeutas ocupacionais, eles começaram também a ocupar os hospitais psiquiátricos. Agora, tem um fator econômico, né? Eu conheço, não me lembro agora o nome do de Recife, que é até onde trabalhou Nicéias, que morreu há pouco tempo, e do Rio de Janeiro. Os grandes hospitais psiquiátricos eram de propriedade do que a gente pode chamar dos latifundiários da loucura. O ministro da Saúde, na época, era Leonel Brizola, e o Leonel Brizola era dono da Casa Saúde Doutoreiras, que era um mundo, não só na sede em Botafogo, que eu acho que vocês conheceram, mas a colônia em Paracambi eram 5 pavilhões, entre os quais não se podia ir a pé, todo mundo tinha que ir de carro, tinha um ônibusinho que fazia, quando a gente não tinha carro, o transporte dos técnicos. Era um mundo isolado no meio do mato. Para uma pessoa visitar o paciente, saltava em Paracambi, pegava um táxi ou sei lá o quê, porque para chegar lá não tinha outro jeito. Mas já era para não visitar, né? Era para não visitar. Então, eu presenciei muito. Bom, aí deixa eu continuar na história. E nós tivemos aqui no Brasil a influência de Basaglia, que trouxe a ideia da comunidade terapêutica, não essa dos evangélicos agora, não, mas a ideia de trazer a família para dentro do hospital e, com isso, levar o paciente para fora do hospital. Eu, por exemplo, presenciei uma assistente social tratando com uma família de que o paciente tinha condição de voltar para casa e ela disse, mas hoje a gente mora em outra casa, em outro bairro, eu estou casada com outro cara, como é que é isso? Quer dizer, absolutamente a institucionalização de que a Carol falou, né, exclui o cara de qualquer possibilidade de retorno, né? Então, a gente teve essa influência do Basaglia, que começou a trabalhar já nessa ideia de extramuros. Agora, só que tirar um paciente de dentro do hospital e levar para casa é um prejuízo financeiro. Aquele cara era... O dono da Casa de Saúde, que era o ministro da Saúde, ele recebia do próprio governo o dinheiro das internações para a Casa de Saúde dele particular, entendem? Então, era uma mina de dinheiro isso, não era conveniente retornar com o paciente para casa. Quanto mais paciente internado tivesse, melhor, né? E são pacientes que é relativamente barato, porque eles não têm nem noção do que é bem-estar, né? Na época, né? Então, assim, essa coisa A veio... internação psiquiátrica no particular, por exemplo, ela segue acontecendo, né? A Sim, internação pública que não existe, o não advento existe, do né? SUS veio quebrar Então, um assim, isso pouco. fala muito também, né, Teresa, que É, você está falando, né? esse Não dá mais advento do para... SUS, o mecanismo de funcionamento do SUS veio quebrar um pouco essa mina de ouro que eram os hospitais psiquiátricos particulares, porque todos os hospitais eram particulares. Quando o SUS chegou, a coisa mudou e não ficou uma atividade tão lucrativa, né, dessa maneira. Enfim, eu queria só colocar essa historicização, que eu acho que situa bem, né, o que hoje a Carol está trazendo
como fruto de todo um trabalho, né, que vem sim. se fazendo por aí, e que eu acho E é um realmente trabalho que precisa apaixonante. continuar sendo feito, Ah, porque e um detalhe, agora, quando você disse os particulares estão fazendo outra coisa, a gente ainda não entendeu bem o que estão fazendo, e isso é uma coisa que a gente tem visto, inclusive, no movimento Articulação, o termo comunidade terapêutica foi capturado e passou a ser usado pelos sim, evangélicos como a salvação dos pacientes através da evangelização. sim. Era isso que eu E é queria um trazer. manicômio, né? É um manicômio, a gente tem histórias horrorosas. Inclusive, eu tenho no CAPS pessoas assim com relatos terríveis de Sim, comunidades terapêuticas, sim. né? Mas assim, é um trabalho que implica a gente todo dia, porque quando a Flávia fala da residência terapêutica, né? Essa saída desse sujeito quando ele não tem como voltar, retornar à casa dele, né? A gente tem esses lugares substitutivos, né? Assim, que são substitutos à volta ao lar, né? As residências terapêuticas, elas também podem virar mini manicômios, Sim. né? Quando a gente continua trancando a porta, quando a gente não permite que aquele usuário saia de casa a hora que ele quer, Em quando a gente Curicica tinha, oferece as medicações em copinhos, né? Ele não sabe nem o que ele está tomando, quando não em é ele que pega a Curicica tinha medicação esse, dele. em Curicica tinha esse mecanismo. Assim, isso acontece, né? O próprio CAPS, ele também pode virar é, um manicômio, num certo sentido, quando você tira o sujeito do hospital psiquiátrico e diz que ele só pode ficar ali dentro, né? Então, assim, ele não pode fazer mais nada, o tratamento dele é ali, dali ele não sai, entre aspas, ele vai para casa, volta, né? Então, assim, virou uma creche. Não, não se trata disso, né? A gente não quer que isso aconteça. Só que isso eventualmente acontece, e aí é um trabalho que você precisa estar sempre repensando, porque de fato ele pode acontecer, né? Ele não está dado, não é só porque eu estou dentro de um CAPS, eu sou fruto da reforma, e aí eu não sou mais manicomial. Então eu boto no meu eu brinco, né? Botei no meu Instagram que eu sou antimanicomial, então pronto, acabou, eu não sou mais Até manicomial. porque Não. as famílias não querem esses pacientes. Não, Não o nosso querem. maior trabalho é com a família, sempre é com a família, né? Inclusive de entender que esse sujeito ele pode estar na vida, né? Ele pode estar ali circulando, lógico, com algumas limitações, como a gente também circula com limitações, mas assim, ele pode circular com limitações e que ele eventualmente vai dar um trabalho, porque é isso também, né? Recentemente a gente recebeu um psiquiatra, o Sérgio Alarcon, e ele fala muito assim, o hospital psiquiátrico, você colocava as pessoas lá dentro e elas não saíam. O que que significa isso? Que o que tem lá dentro não está funcionando, porque quando você vai para o hospital e você quebrou uma perna, você vai fazer uma cirurgia, você sai andando, aquilo funciona. Então, né, aquilo não funciona mais. Então, a gente precisa romper com essa lógica de que a gente está em 2023 e dizendo que ainda precisa de internação psiquiátrica de longa duração, porque assim, é isso, né? É bom que se diga, não é que a gente não acredite na internação psiquiátrica. Existem casos que a gente continua precisando disso, só que a gente tem isso num leito, que a gente chama de leito de retaguarda, né? Que é isso, são internações curtas, onde esse sujeito que está numa crise aguda, ele estabiliza e ele volta para casa. Ele não fica mais anos, né? Eu lembro que em Saquarema, quando eu fiquei lá, a gente fez adesivos de uma pessoa que passou 24 anos no Hospital Colônia de Rio Bonito. Uhum, Não uhum. dá mais para isso acontecer, né? Mas imagina, e assim, crianças que viveram, né? Esse cara foi ele entrou com 15 anos. Ele saiu E 24 anos depois. a ideia Quer que dizer, ele vigora, perdeu a vida, assim, a adolescência dele ali dentro e animaliza o sujeito, né? Uma pessoa que saiu de lá e não sabe usar cadeira e mesa, ele come sentado no chão, a ideia, porque ele não tinha Carol, isso. a ideia da primeira revolução psiquiátrica que se deu em 1920 é que o cara era internado não para ele se tratar ou melhorar, para proteger os que estavam do lado de fora. Sim, Essa era a ideia. é.
E que ainda está em voga, pelo que você está dizendo. Sim, Miriam. Ei, Carol. Miriam, você? Oi. Ai, tá me ouvindo, Carol? Sim, tô te Acho que eu não estou ouvindo. conseguindo colocar Sua minha... câmera, mas eu tô te Aham, escutando. tá bom. Carol, é, né, me suscitou assim algumas coisas a partir da jornada justamente da conferência da Michele do seminário, né, que foi feito. E eu queria te perguntar uma coisa. Você fala de psicose de autismo. E, assim, eu estou perguntando porque ficou confuso para mim mesma, né? E a Michele fala, é Michele Romão Faria. Ela fala que Lacan deixou três estruturas: neurose, psicose e perversão. E que o autismo está nas psicoses, né? Ele não está uma outra estrutura, por exemplo, uma estrutura outra. Não se trata disso. Isso seria a primeira coisa que eu queria te colocar. A segunda, assim, qual a diferença, se é que você pode, é, assim, falar de uma forma breve, ou se isso é uma coisa que não é assim tão, sei lá, né? Não tem uma resposta assim tão pronta, sei lá. Mas assim, que com o neurótico, ela fala de um corte de seção, de um esvaziamento de sentido, do trabalho no sentido de um esvaziamento do sentido. Mas ela não fala para qual estrutura, né, psíquica. É uma coisa que também me ficou pendente, eu não consegui entender, né? E se com a sua experiência, né, no atendimento com pacientes de saúde mental, né, de transtornos, é, qual a diferença que você vê, assim, enquanto psicanalista, né, da sua experiência, assim, com eles, assim, qual a especificidade do atendimento desses, né, usuários? E uma terceira coisa que eu só ficou martelando na minha cabeça, que a flor que a menina desenha, realmente ela não existe em lugar nenhum do mundo, só existe para ela, né? Era isso, Carol. Isso. Eu não entendi do esvaziamento de sentido. É, fiquei. Isso foi uma fala da Michelle, tem a ver com a neurose, eu fiquei um pouco confusa Exatamente, também. Carol. Eu não Exatamente. Quer sei. dizer, ela, Eu acho que É, assim, fala, Flávio, pode falar. porque isso me faz pensar na direção do tratamento. Lacan fala que a interpretação a interpretação na neurose incide no intervalo, por exemplo, né? E aí eu acho que isso quer dizer incide no intervalo que não tem nada, né? No real. E eu acho que é nesse sentido, assim, de esvaziar o sentido, né? Porque sujeito ele fica fixado num sentido, né? E aí, Essa frase é de Lacan. Ele, no seminário 11, não é? Ele vai fazer a interpretação lá, reduzindo o significante não expresso. Depois, no RSI, ele vai trabalhar como reduzindo o sentido. Isso é frase de Lacan. E a questão da neurose, psicose, perversão, isso aí a psicanálise tomou, né? Roubou da psiquiatria. O Julian, quando fez as conferências, ele disse que a psicanálise, ela não em termos de nosologia, ela não tinha palavras, ela foi buscar na psiquiatria, isso é tudo da psiquiatria. Né? Agora, eu passei para a Tereza Meloni os dois possíveis nomes dos hospitais lá em Recife, porque eu mandei uma mensagem para uma pessoa que estudou no hospital psiquiátrico lá em Recife,
E a Teresa Meloni tem os dois possíveis nomes. É Foi Tamarineira, é o Hospital Tamarineira. Tamarineira, que foi que o Ministério Tamarineira. teve lá, aquele outro menino que está na escola brasileira também. Ah, não lembro mais os nomes. Agora, esse movimento da psiquiatria no Brasil e no mundo, isso parece que fica como que uma reedição do que se passou quando isso o Felipe vai publicar logo uma abertura de uma palestra do Julian sobre psicoses, que vai dizer que o louco ele era um problema para a saúde pública, né? Para a sociedade. E aí havia o poder religioso, o poder judiciário e o poder médico, os três poderes. E o Pinel e Esquirol, eles vêm e juntam essas três questões e botam num ambiente com o objetivo de tratar. E aí vem aquele enfermeiro Poisson, que já havia se tratado em termos de loucura e retira a corrente dos loucos. E depois vem a farmacologia, essas coisas. Mas parece que todo movimento no mundo reedita isso que se deu, e o Foucault vai trabalhar muito bem. Essa questão do poder médico, poder judiciário e poder religioso. E por aí vai. A gente está sempre reeditando essas histórias. É o Estado, né? A intervenção do Estado para proteger a sociedade. Agora, não sei porque você não falou do Juliano Moreira, porque uma história particular, o Juliano Moreira era negro, adotado por uma família baiana muito rica, teve tuberculose, mandaram ele para a Alemanha. Ele estava estudando medicina na faculdade, mandaram ele para a Alemanha para tratar da tuberculose. E lá ele teve contato, né, já com teorias freudianas, etc., com uma certo cheiro da psicanálise. Pessoal, olha só, são Temos que... 20h34. Nós temos uma outra atividade. Se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente vai precisar encerrar. E eu quero agradecer muito, Carol. A sua contribuição foi super bacana, Obrigada. muito importante, Obrigada. instigante. Eu acho que a gente pode retomar essas questões que a gente está trabalhando aqui no ano que Sim. vem, né? Esse Sim. espaço não vai terminar, ele vai seguir. Com Então, certeza. agradeço a todos vocês. E dia 22 nós temos, então, a última apresentação. Eu vou fazer a apresentação do dia 22 e a gente retoma depois no primeiro semestre do ano de 2024, ok? Boa noite, Tá bom. gente. Gente, obrigada. Boa noite. Agora é reunião do Estatuto? Já foram, né?